Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos lá para o livro do profeta Joel. Joel, capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 em diante. Livro do profeta Joel, capítulo 2, o verso 12 em diante. E nós vamos continuar refletindo, começamos domingo já, de manhã, domingo à noite, falando sobre igreja mais avivada, um AD Blum mais avivada, você ser uma pessoa mais avivada. Joel 2:12, os irmãos acharam, amém? Está aqui na tela também. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Deus, que a tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações e que nós possamos ser tocados pela verdade eterna, que nos chama a uma reflexão, mas também a um posicionamento, uma ação, para que nós venhamos ser melhor, quebrantados e ativos em prol daquilo que tem valor eterno, que o Espírito Santo faça aquilo que lhe apraz no coração e na mente de cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar e pergunta para quem está do seu lado assim, qual o benefício da crise? Qual o benefício da crise? Pergunta para quem está do seu lado. Bom, e você pode responder também, eu pergunto para você, qual o benefício da crise que você vive? Que isso, pastor? Crise não, né? Crise não. Enfim, a gente pode até já fazer uma conexão, né? Tem um verbo chamado acrisolar. Fala justamente daquele processo do metal, do ouro, da prata, quando passa pelo crisol, o fogo. E aquele fogo, ele visa purificar, para que haja uma solidez, porque essa pureza gera solidez. Então nós precisamos hoje olhar para o profeta Joel, e eu quero, culto de ensino, hoje é a terça da palavra, você está aqui porque você ama a Bíblia, eu quero fazer contigo uma leitura panorâmica, talvez, de Joel, para que a gente consiga aplicar na nossa realidade, para que nós também venhamos entender o que Joel entendeu. Joel, ele vai nos mostrar que a crise tem sim um benefício. A crise pode ser um ponto de mudança e transformação na nossa vida. Nós vamos ver aqui com Joel que o caos, ele traz aprendizado. E esse aprendizado, quando entendido, ele gera uma resposta e uma reação diferente daquilo que nós fazemos, e isso traz a bênção do Senhor, benefícios e assim por diante. Então, eu quero mergulhar com você hoje em Joel. Profeta Joel. Profeta Joel, ele é um dos profetas menor, e não quer dizer que profetas menores tinham baixa estatura, ou é porque uns eram poderosos e grandes, outros eram pequenos, não.
Isso fala justamente da quantidade de escrito que eles têm. Se você pegar, comparar lá com Jeremias, comparar com Isaías, comparar com Ezequiel, né, profetas maiores, porque tem muito texto que eles deixaram escrito. Os profetas menores, eles têm pouco texto, então são livros mais curtos. O profeta Joel é um desses profetas, e talvez é um dos profetas que nós menos vamos encontrar referências que consigamos ligar ele com um período preciso da história do Antigo Testamento. Porque ele não vai citar o nome de um rei de Israel, não vai citar o nome de um rei de Judá, ele não vai citar nome de reis, por exemplo, dos assírios ou dos babilônicos. Então, a precisão a gente não vai encontrar, se é antes ou depois do cativeiro, mas fica ali naquela janela de 400, 800 antes de Cristo, então é mais ou menos ali que fica o profeta Joel. A informação que nós temos é que ele era filho de Petuel, também não sabemos quem é Petuel, e o nome dele significa Jeová é Deus. E, como nós vamos ver, ele vai usar bastante vezes uma palavra de alerta ao povo de Deus. Nós lemos uma vez aqui, e durante toda a escrita de Joel, você vai ver isso. Toquem trombeta em Sião. Trombeta em Sião fala de um chamado. O Monte Sião, quando você for lá em Israel, você vai lá no Monte Sião. Fica do ladinho do Monte Moriá. E são montes altos que tem ali. No Monte Sião hoje tem o cenáculo, no Monte Moriá está o domo da rocha, onde era o antigo templo, e são lugares de destaque. Então, você imagine, geralmente, o sacerdote, ele ia para o Shabá, numa montanha ou no pináculo do templo, na época que existia o templo, para fazer o chamado. É um chamado de atenção, alguma coisa importante está acontecendo. Então, essa expressão você vai ver o tempo inteiro, toquem trombeta em Sião, vamos prestar atenção no que Deus está querendo nos dizer. E daí, olhando para as profecias de Joel, nós vamos ver que ele tem pelo menos 3 chamados para a nossa vida. E eu acredito piamente que esses 3 chamados, quando nós também aplicarmos na nossa vida, vai resultar no avivamento que nós precisamos. O primeiro chamado é um chamado de consciência, um chamado para que nós venhamos enxergar a realidade. Está explícito a realidade, mas as pessoas parecem que não conseguem ver. Então ele vai descrevendo para o povo conseguir fazer as conexões, porque o povo parece que vive assim, vivia anestesiado. O caos instalou, a crise chegou e o povo estava anestesiado. Então Joel, ele começa agora a elucidar, abrir o jogo e fazer conexões para o povo conseguir entender e sair daquela amnésia, sair daquela anestesia que eles estavam. E ele começa então a expor a crise. Vamos lá. Ele vai começar falando das perdas na colheita, o que vai desencadear uma série de fatores negativos. Se você abrir lá no capítulo 1, verso 4, ele vai dizer assim: o que o gafanhoto cortador deixou e não comeu, comeu então o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que o devorador deixou, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, ele está falando de pelo menos 4 levas que vai vir de gafanhotos, que era talvez uma das pragas que eles mais odiavam, vinham e destruíam todas as colheitas. Aquelas imagens que você talvez vê em filme, é aquilo ali que estava acontecendo com o povo de Israel. Uma perca enorme na questão da produtividade. E se não bastasse a questão dos gafanhotos, eles tiveram um outro problema com a água. Olha só, capítulo 1, verso 12. A vide secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Presta atenção nessa expressão. Não tem lavoura, não tem pomar, não tem rios para alimentar, porque ele está dizendo, olha, secou tudo, e a alegria dos homens se foi. E se não bastasse,
Aquele clima seco de deserto, eles perderam pelos gafanhotos, eles perderam pela seca, e agora, olha o verso 19 do capítulo 1. O fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Olha o verso 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelha estão perecendo. Ou seja, se não tem água, se não tem pasto, consequentemente, os rebanhos vão morrendo. Olha o verso 11, que interessante, do capítulo 1. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. E olha o verso 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Ou seja, o caos chegou, todos foram impactados, mas geralmente, aquilo que era as primícias, aquilo que era separado de melhor, ou no momento de caos, a sobrinha, por exemplo, que sobrou de um azeite, se não tem mais no templo, vamos dar essa sobra para que o serviço espiritual, sacerdotal aconteça. Nem isso mais estava acontecendo. Quando ele começa a falar que a escassez chegou a afetar a liturgia daquilo que era sagrado, ele está dizendo, estamos no fundo do poço. O caos chegou sobre nós. E daí, ele vai depois fazer um outro chamado, e eu já vou entrar no outro chamado, mas eu queria fazer uma pausa aqui na análise de Joel, para a gente olhar como um espelho para a nossa realidade de vida, para a nossa realidade na história da humanidade, para o nosso contexto hoje no Brasil. Vamos lá, vocês topam fazer esse espelhamento, amém? Glória a Deus. Porque eu consigo também perceber que assim como muitos estavam anestesiados naquele tempo, e não conseguiam perceber que o desligamento e a desconexão dos céus estava gerando vários outros problemas e maldição sobre o povo, hoje parece que existe uma geração anestesiada. Talvez um dos principais fatores está aqui, né? As pessoas vivendo como zumbi o tempo inteiro, distraídas. Distraídas por uma tela, distraídas visando curtida, distraída por piadinha, distraída por videozinho engraçado, distraída. E muitas vezes o caos está acontecendo próximo. A pessoa está toda enrolada financeiramente, a pessoa não consegue mais viver em paz, ela está atolada em dívidas, ela não consegue dormir sem um comprimidinho, ela vê os filhos rumando para caminhos de morte, ela vê o casamento destruído, ela olha para o lado, parece que está todo mundo assim, as coisas banais viraram normais e assim por diante. Eu vou trazer alguns dados para vocês entenderem que eu não estou falando besteira hoje aqui. Presta atenção. Você sabia que 1 bilhão de pessoas no mundo hoje ainda vive em extrema pobreza? Sabe o que é extrema pobreza? É a pessoa que vive com menos de $1,90 por dia. Sabe o que é 1 bilhão de pessoas ainda hoje vive abaixo ali, não ganha, vamos colocar na nossa moeda, não ganha R$15 por dia. 1 bilhão. 2,4 bilhões de pessoas vivem uma insegurança alimentar moderada ou severa. Moderada são as pessoas que talvez fazem uma refeição por dia. Severa são as pessoas que não têm garantia nenhuma de alimentação naquele dia. 2,4 bilhões de pessoas. Talvez a gente não tenha dimensão disso, porque vamos lá, no Brasil, vamos pegar aqui na nossa realidade, o Brasil é um dos celeiros do mundo, acho que só perde para os Estados Unidos em questão de produtividade. Aqui, a gente não tem noção o que é fome, principalmente nós aqui do Sul, porque se uma pessoa não tem nada em casa, ela está na miséria mesmo, ela pode ir numa lixeira de um restaurante, e ela ainda pode comer. Ela vai encontrar elementos ali que vão manter ela viva. Aqui nós estamos falando de pessoas, essas que vivem na severidade, pessoas que não têm opção.
Alguns têm que cavar para achar uma raiz e cozinhar, para sobreviver. É mais ou menos isso. Tá? Vamos lá, realidade do mundo hoje. No final de 2024, mais de 153 milhões de pessoas foram forçadamente deslocadas das suas moradias, devido à guerra, devido à perseguição e assim por diante. 153 milhões de pessoas no final de 2024. Em 2024, registrou-se o maior número de conflitos interestatais desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o homem continua fazendo guerra, e fazendo guerra, e fazendo guerra, por mais que o acesso ao conhecimento está na palma da mão, por mais que a tecnologia evoluiu muito, mas sempre visando o mal. Um dado sobre o Brasil, você sabia que no Brasil, por ano, acontece mais de 45 mil homicídios? O Brasil ele nunca está em guerra, nós somos um país de paz. Mas se você pegar os números de países que estão em guerra, o Brasil ganha no número de homicídio. Loucura, né? 45 mil homicídios por ano no Brasil. Sem falar o caos que nós estamos correndo, e interessante, vários países do mundo hoje estão perdendo a realidade da democracia, aonde você já não tem liberdade de expressão, e a realidade do Brasil está se caminhando para isso, já estamos vivendo um certo tipo de ditadura. Interessante, muitos países estão vivendo isso também. Aumentou, em 2024, aumentou o número dos países que enfrentam retrocessos democráticos. Aborto, 1 milhão realizados por ano só no Brasil. Mais de 1 milhão de abortos. Sabe o que é aborto? Aborto é assassinato de criança dentro do ventre. Tem algumas pessoas endemoniadas gritando por aí, meu corpo, minhas regras, mas não entendeu que aquele corpo que está dentro dela não é dela. 1 milhão por ano. O Brasil também vê aumentando a taxa de suicídio, uma média de 27 suicídios por dia. 27 suicídios por dia. Já estamos ali na casa do 8º ou 7º país do mundo onde mais acontece suicídio. Vamos falar dos vícios. O Brasil tem mais ou menos 20 a 25 milhões de adolescentes. Segundo últimas pesquisas, metade tem contato semanal com o álcool. 3 milhões de brasileiros usam diariamente maconha. 400 mil brasileiros são usuários de crack. 104.800 mortes de alcoolismo por ano. Sabe o que é isso? A cada hora que passa, no Brasil, 12 pessoas morrem por hora de alcoolismo. Essa é a realidade. E muitos começam numa festa como está acontecendo aqui em Blumenau. Em 2023, foram registrados 440 mil divórcios no Brasil. 440 mil divórcios. Eu não vou falar de outras coisas, só cito aqui, por exemplo, prostituição virou agora uma atividade reconhecida profissionalmente. A promiscuidade aumentou tanto, né? Agora você, com isso aqui, você tem um cardápio de pessoas ali, né? Como se fosse comida e assim por diante. Você vê no mundo religioso um sincretismo. No Brasil mesmo tem todo tipo de igreja que você quiser. Igrejas para imorais sexuais, igreja para quem curte um baseado, igreja para quem gosta de qualquer tipo de pecado. Existe uma igreja, eu coloco entre aspas, porque não são verdadeiras igrejas, mas um absurdo. Sincretismo religioso. Você tem lugares que você não sabe se aquilo é um centro de macumba ou uma igreja. Realidade hoje do nosso Brasil, né? Falta santidade, muita crítica, muito egoísmo, muita desunião e assim por diante. Ou seja, resumindo, o que eu quero que você entenda? Talvez
você não viu aí um enxame de gafanhoto destruindo as lavouras. Mas Joel está falando, tem coisas essenciais para a vida que estão se perdendo. Vocês precisam abrir os olhos para isso. Quando a gente olha ao nosso redor e esses números, a gente percebe que tem muita situação caótica acontecendo. E nós precisamos entender que essa crise, que em muitas áreas afeta as nossas realidades, isso é um chamado de Deus. É um despertador de Deus. Você me entende? Amém? Amém? Fala comigo assim, a crise é o despertador de Deus. É isso aí. Então, aplica isso também para a sua vida. Porque talvez você, pastor, eu não me encaixo em nada disso aí, meu casamento está bom, não mexo com maconha, não mexo com álcool, não tenho problema com depressão e suicídio, mas você tem as suas crises também. E daí vamos reduzir para a nossa individualidade, para entender que muitas vezes, nas nossas crises, Deus está tentando nos tirar de um conforto ou de uma anestesia para chamar a nossa atenção. Algumas áreas da sua vida precisam mudar. Presta atenção no que está acontecendo. Então, esse primeiro chamado é um chamado de consciência. Desperta. Desperta porque o caos está aí. E daí tem um segundo chamado de Joel. Vamos lá então para o texto que nós lemos, Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Começamos a entender aonde está a chave da virada. E isso aqui é interessante, né? A gente vai ver de ponta a ponta da Bíblia. É como se fosse um manual de avivamento. Se lembra de 2 Crônicas 7:14? Se lembram? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Presta atenção. Não é muito parecido? Inclusive, né, o pastor Felipe começou esse culto dizendo, né, também a expressão de todo o coração, lá de Jeremias, né? Vocês me procurarão e me acharão quando buscarem de todo o vosso coração. Ou seja, todo avivamento, ele precisa ser respondido por esse chamado de quebrantamento. Falou os músicos, os nossos adoradores ali. O quebrantamento diante do Senhor. Se você olhar, aqui o Senhor está dizendo, o buscar de todo o coração vai exigir jejum, lamento, pranto. Pastor, mas chorar é um choro de quem entende que alguma área da sua vida tem deixado a desejar. E você chora de arrependimento, mas também de entrega, querendo uma mudança, porque a sua alma clama por algo novo em Deus. Então, esse é o chamado que Joel está fazendo. E daí ele vai emendar com o toquem trombeta em Sião. Ou seja, Sião fala também desse conjunto do povo de Deus. O povo de Deus precisa se posicionar. Pastor, todas essas realidades do Brasil e mundo começam com uma mudança. O povo de Deus. Olha o texto que nós citamos de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, não é se lá o estrangeiro se levantar e proclamar, não. Se o meu povo, começa pelo povo de Deus, começa por mim e começa por você. Você pode falar para quem está do seu lado isso? O avivamento começa por você? Aleluia! Quais são, pastor Lediel, as atitudes necessárias? Vamos lá. O que ele quer dizer com o voltem para Deus de todo o coração? Se você ler a descrição, ele vai dizer, né, não fique rasgando as vestes de vocês, mas rasguem o coração. Ou seja, ele está dizendo, vocês conhecem todo o procedimento litúrgico religioso. Vocês conhecem todas as vírgulas de como fazer um sacrifício. Ou seja, vocês vão na igreja, vocês cumprimentam com a paz do Senhor.
vocês conhecem as letras do louvor, até citam um versículo, agora não há a intimidade de um relacionamento. A fé é resumida por uma religião mecânica e fria. Aquilo que lá atrás foi condenado. As pessoas iam diante de uma estátua, se prostravam, botavam incenso, saíam, fez a parte dele. Nunca foi o chamado de Deus para nós. Algo que precisa fluir do nosso interior como rios de águas vivas. O pastor e escritor A.W. Tozer, ele dizia o seguinte: Deus não pode avivar uma igreja orgulhosa, fria e satisfeita com a sua liturgia. A igreja que deseja avivamento precisa antes desejar quebrantamento. É isso. Deus não quer um teatro de fé. Deus não está vendo se você está alinhado de terno e gravata, e muito menos Deus está olhando o tamanho da sua Bíblia. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo o seu nível de quebrantamento, o teu nível de entrega, o teu nível de paixão, o teu desejo pelo Senhor. É isso que Deus está vendo. E claro, isso vai ser revelado por algumas coisas, e ele começa aqui falando do jejum. Meus irmãos, o jejum é uma prática muito importante. Seja um jejum parcial, um jejum total, mas exige esforço, e ele vai ajustar prioridades nas nossas vidas. Porque se eu consigo abrir mão do essencial, que é o alimento do corpo, eu consigo também encontrar força para resistir coisas supérfluas, banais. Então, se você não está, por exemplo, dando conta de vencer um vício de qualquer outra coisa, não consegue vencer um vício de um jogo virtual, de um celular, de uma rede social, vício de pornografia, use a arma do jejum. Você vai ver o quanto isso vai te fortalecer e te capacitar a vencer as tentações. Ele vai dizer também, lamento e pranto, ou seja, a alma precisa sentir, a ponto dos olhos chorarem, não por aparência, mas uma mudança interior. Né? E se a gente falar de lágrimas, a nossa geração é a geração que chora assistindo o dorama, mas não chora na presença de Deus. É a geração que chora vendo um filme, ouvindo uma música romântica, vendo até videozinho de inteligência artificial, já tem gente chorando. Agora, na presença de Deus, muitas vezes não tem as lágrimas verdadeiras e o quebrantamento necessário. E isso fala de autenticidade, porque as lágrimas, talvez, são uma das coisas mais difíceis de você conseguir falsificar. Você falsifica fácil o sorriso amarelo, a seriedade. Agora, a lágrima, alguns artistas conseguem chorar do nada, mas geralmente a lágrima está ligada ao coração. Se a gente pegar o exemplo de Neemias, Neemias é aquele que, quando ouve que os muros de Jerusalém estão caídos, o texto vai dizer que ele vai para a presença do Senhor, em jejum, em lamento, em quebrantamento, para depois ele ouvir o chamado de Deus e começar as mudanças. Quando o texto de Joel está dizendo para nós rasgarmos o nosso coração, e não as vestes, porque era uma maneira de mostrar indignação, rasgar as vestes, né? Mas isso começou a virar show. As pessoas rasgavam para fazer aquele auê e querer provar uma piedade, e daí Deus está dizendo, cara, para com isso, porque Deus conhece o teu coração. E Deus não se surpreende por essa performance maravilhosa. Os seus vídeos na internet parecem um santo, uma santa. Agora, Deus conhece a realidade do seu coração. Lá na frente, Jesus vai condenar os fariseus, vai dizer, por que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim? Realidades. Depois, você vai ver Joel trazendo um motivo impulsionador. E ele vai dizer, diante desse Deus, vocês podem sim rasgar o coração. E ele fala lá no capítulo 2, verso 13, pois Deus é misericordioso, e Ele é compassivo, cheio de amor. E ele vai usar uma expressão para que a humanidade entendesse. Deus
pode se arrepender de estar nos punindo e voltar atrás. Jeremias 31:3 vai dizer que esse é um Deus de amor eterno, um amor leal. E lá no Novo Testamento, talvez o melhor exemplo que nós vamos ver para a nossa realidade, para a realidade da humanidade, e o amor desse Deus, é a parábola que Jesus vai contar do filho pródigo, ou do pai amoroso, melhor dizendo. Nós somos o filho que esbanja o amor, seja o filho mais velho, religioso, orgulhoso, ou seja o outro que sai chutando o pau da barraca e vira as costas para o pai, e xinga, e gasta todos os bens, mas o pai está lá de braços abertos, tanto para acolher o que saiu, quanto para transformar o coração daquele que ficou. Os dois estavam longe do pai, os dois não sabiam desfrutar do amor do pai, mas o pai continuava com o seu amor, de braços abertos para os receber. Ele vai também falar, Joel vai falar das consequências, para que aconteça uma adoração aceitável. Ele vai dizer assim lá no verso 14 do capítulo 2, assim vocês poderão então fazer ofertas de cereal, oferta derramada para o Senhor, o seu Deus. Ou seja, um Deus que quer novamente a intimidade. E sabe o que me chama a atenção? Nesse chamado que Joel está fazendo, vamos observar o versículo 16 que nós lemos ali do capítulo 2, é para todos. Ele vai dizer assim, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, ou seja, os patriarcas, as matriarcas, os mais velhos, aqueles que são referenciais, aqueles que precisam ser exemplo para os seus filhos, para os seus netos, chamem os mais velhos. Mas ele vai dizer assim, reúnam também as crianças, e ele vai enfatizar até mesmo as crianças de peito. Ou seja, os pequenos precisam também entender que quando nos arrependemos diante desse Deus, Ele estende a sua mão misericordiosa para nos abençoar, para nos acolher. Interessante que ele vai dizer assim, até os recém-casados, porque na lei de Moisés, os recém-casados, eles tinham 1 ano de folga para celebrar a lua de mel. Até os recém-casados estão convocados para esse arrependimento coletivo. E daí ele vai então finalizar o chamado com a liderança, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, dizendo, poupa o teu povo, Senhor. Ou seja, verdadeiros pastores que clamam, intercedem e amam as suas ovelhas. Pastor Lediel, o que você quer mostrar com isso? Eu quero apenas lembrar você, a solução não está no governo, a solução para o mundo não está na tecnologia, a solução no mundo não está nos empresários, a solução no mundo não está nos bilionários, a solução do mundo está com a igreja. É o povo de Deus entendendo o chamado e se posicionando em quebrantamento e arrependimento. E aplica isso também na sua vida. Talvez você não entende por que algumas coisas estão acontecendo. Minha sugestão, vá para o secreto. Abra o seu coração diante do seu Deus. Para de justificar pecado. E comece a clamar por misericórdia. E que haja confissão. E que essa confissão seja ligado por uma atitude de mudança e transformação. Porque quebrantamento fala disso, você quebrar o seu ego, quebrar o seu orgulho, quebrar o trono onde a sua carnalidade sentou. E abrir mão disso, como o meu filho Kenidiel falou aqui, e orgulhosamente eu estava ali assistindo e ouvindo. Colocar Deus acima de todas as coisas, e manifestar isso através da obediência. Porque senão, as lágrimas se tornam a famosa lágrimas de crocodilo. É teatro de fé, mas não um coração rendido. Aonde há um coração que verdadeiramente ama a Deus, ali haverá obediência. Ali haverá repúdio do pecado. Ali haverá rejeição da carnalidade e da imoralidade. Ali haverá transformação e mudança. Por isso eu volto à pergunta inicial, que benefício há nas crises que eu enfrento na minha vida? Ali está a oportunidade de você mudar,
E que essa mudança, esse chamado à consciência, seja também um chamado de quebrantamento para que você possa viver um avivamento na sua vida e na sua história. Você me entende? Diz amém. Glória a Deus. E por fim, vai acontecer esse chamado à restauração, que a gente pode então dizer que é o que vai preceder o avivamento. Joel 2:18, o texto vai dizer, e isso é lindo: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Ou seja, presta atenção nisso, dá de perceber que Joel profetizou durante muitos anos, porque ele é o camarada que está mostrando o caos que está, a crise, chamando o pessoal para a consciência. Ele é o cara que diz, existe uma possibilidade de mudança, nos arrependamos, nos humilhemos diante de Deus, nos quebrantemos, e agora ele começa a dizer que Deus ouviu o clamor do povo, Deus viu o quebrantamento do povo. Então ele vai dizer, e o Senhor respondeu o seu povo. Ou seja, um Deus que sim, responde, um Deus que mostra o seu amor, um Deus que está interessado na nossa vida, na nossa causa, nos detalhes da nossa história. Um Deus que, quando vê o coração quebrantado, vê o coração autenticamente arrependido, é um Deus que estende a sua mão para agir, é um Deus que restaura casamento, é um Deus que salva filhos, resgata da droga, muda a consciência, liberta da pornografia, é um Deus que restaura o propósito de vida. E ele vai começar a dizer, olha só, verso 19, o Senhor respondeu ao seu povo, e diz o Senhor, estou enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Olha o verso 23 do capítulo 2, ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor o seu Deus, pois Ele lhe dá chuvas de outono, conforme a sua justiça, Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono, as da primavera, como antes fazia. Veio a água. E olha o que ele vai dizer no verso 24, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho e de azeite. E veio com força as bênçãos de Deus. E deixa eu aqui, mais uma vez lembrar, grandes crises chacoalham a tua vida, mostram que os teus caminhos e as tuas escolhas e aquilo que você pensou que era alicerce, era pífio, falho, banal, para que você se arrependa, para que você coloque a palavra e os ensinamentos do Senhor como alicerce, e daí a bênção vem, e ela vem de maneira intensa. Ou seja, escute isso, você que está vivendo uma grande crise, há também possibilidade de você viver um momento de grandes bênçãos. Depois de grandes tempestades, vem grandes bonanças quando Deus intervém. Você me entende? Amém? Glória a Deus. Joel 2:20 vai dizer assim, eu levarei o invasor que veio do norte para longe de vocês. 21, não tenha medo a terra, regozije-se e alegre, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. E o mais lindo, para a gente caminhar para a reta final, ele vai dizer no verso 28 e 29. E depois disso, ou seja, presta atenção nisso aqui que é muito importante você entender essa verdade. Vai ter a restauração nas lavouras, vai ter a restauração nos rios. O tempo de seca vai passar e vai vir chuva. Os tonéis, os barris, os celeiros vão ficar cheios agora. Essa não é a bênção principal. Quando há um quebrantamento, a bênção principal é espiritual. Porque senão, a Assembleia de Deus também iria pregar a teologia da prosperidade, que nós repudiamos. Que a bênção de Deus se resume apenas às bênçãos terrenas. E não é assim. O mais importante é a nossa conexão com os céus. E olha o verso 28 e 29. E depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos.
Quem sonha é jovem, que ainda tem a vida pela frente, então ele está sonhando para que aconteça. O texto está dizendo assim, os velhos, eles vão estar tão empolgados e cheios de Deus, que os velhos vão sonhar, e vão alimentar sonhos para a vida deles. E olha o que ele vai dizer assim, os jovens terão visões, inverteu, porque quem tinha visão, eram os mais maduros, anciões, os grandes profetas, agora os jovens terão visão. E aqui é maravilhoso, quando ele diz assim, até os servos e as servas, ou seja, aquelas pessoas desprezadas, porque eu não estou falando no conceito cristão, de 2000 anos depois de Cristo, quando a gente diz, eu sou servo de Cristo, eu estou falando de um tempo de escravidão. Aqui está falando os escravos, eles também receberão do meu Espírito, derramarei do meu Espírito sobre eles naqueles dias. Ou seja, não tem mais divisão de classe. O Espírito do Senhor estará sobre todos os corações quebrantados. E eu preciso fazer isso, deixa eu fazer uma ponte. Lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, encheu a casa, 120 pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, falando em outras línguas, e o povo começou a dizer, que esses camaradas, uma hora dessa tão bêbado? Pedro se levanta, e Pedro vai citar esse texto aqui, Atos 1:14, então Pedro se levantou com os 11 em alta voz, ele dirigiu-se à multidão dizendo, homens da Judéia e de todos que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar isso aqui, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são apenas 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre todos os povos. Estava acontecendo. Aleluia! Ou seja, aonde há quebrantamento, arrependimento, obediência, busca por Deus, aonde se rasga o coração diante de Deus, ali haverá a manifestação do Espírito de Deus, e esse Espírito, ele não apenas te alegra, mas ele te enche de ousadia, coragem, dinamismo e um propósito. Você para de patinar na vida, para de bater a cabeça para lá e para cá, porque agora você sabe o objetivo da sua vida, por que você vive, você é do Senhor, você vive para o Senhor e para a glória do Senhor, é isso que nós todos precisamos. É interessante que Jesus, ele falou algo muito interessante, sobre a questão das coisas espirituais que o Senhor tem para nós. E ele vai dizer assim, quem é fiel no pouco, Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? As verdadeiras riquezas que Jesus está dizendo aqui, são as riquezas espirituais. Agora, olha que interessante a conexão que ele está dizendo. Vocês receberam também riquezas terrenas. Vocês receberam coisas para lidar no dia a dia. Vocês têm o tempo, vocês têm amizades, vocês têm o financeiro de vocês têm tudo. Aprendam a lidar bem com isso, que é pouco. Mas quando vocês agirem com integridade, honestidade, sabedoria, Deus vai derramar as verdadeiras riquezas sobre vocês, as coisas espirituais. Você me entende, amém? Vamos se colocar em pé para a gente caminhar para o final. Eu quero finalizar, lembrando você, a crise que chega até nós nunca é um ponto final na nossa história. É uma oportunidade de transformação. E, por favor, quando eu falo em crise, não seja como a maioria das pessoas do mundo hoje, que geralmente atrelam para o financeiro.
Não estou falando de crise financeira. Às vezes pode ser também, mas não. A crise na alma, a perca de um propósito, a perca de uma alegria, a perca de uma motivação para sorrir, para viver, a perca do entusiasmo, a perca do ânimo, a perca da paixão pela vida, a perca das coisas de Deus, a perca. Isso é crise. Mas isso precisa te lembrar que não precisa ser assim. Não é o ponto final. Se aconteceu isso, é apenas para lembrar você que algumas coisas precisam mudar, porque Deus tem coisas grandes para cada um de nós. E que nós possamos rasgar o coração. O que é rasgar o coração, pastor Lediel? É abrir espaço para Deus, todos os dias, reescrever a nossa história. Para Deus, todo dia, organizar ou reorganizar a nossa vida, não de acordo com a lógica humana, mas de acordo com a vontade dEle. Que a gente possa seguir esse caminho da obediência e vivermos o avivamento que o Senhor tem para nós. Feche seus olhos, quero orar por você. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. E reconhecemos que, de certa forma, todos nós aqui precisamos desse avivamento. E nós aceitamos, Senhor, esse chamado de consciência, para olharmos a realidade à nossa volta e vermos, sim, que áreas, inclusive da nossa vida, estão em crise. E precisam de um quebrantamento, de um reconhecimento em humildade, às vezes em humilhação, mas que esse quebrantamento possa quebrar o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa carnalidade, para que também, Senhor, nós possamos viver a restauração. Nós aceitamos esse chamado para a restauração, e assim, o altar restaurado, a vida edificada, um caminho em obediência às Tuas palavras, que nós possamos viver esse avivamento que nós pregamos e desejamos. Uma alma apaixonada por Ti, uma alma que exala, Senhor, a Tua fragrância. Pessoas cheias do Teu Espírito Santo, que aonde forem, aonde estiverem, que falarem, o que fizerem, possa evidenciar, Senhor, uma vida diferente, uma vida consagrada, uma vida totalmente entregue a Ti. Esse é o objetivo da nossa igreja, das nossas vidas, é o que queremos, Senhor, viver intensamente o avivamento que Tu tens para nós. Portanto, toque em cada vida, em cada coração. Faça, Senhor, a Tua obra no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem. Aviva-nos, Senhor, para vivermos as Tuas promessas sobre nós. Nos rendemos totalmente a Ti, querendo, Senhor, algo novo da Tua parte sobre a nossa vida. E o que pedimos? Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço a alguém e dizer para essa pessoa: Deus te chama para um momento diferente. Deus te chama para o avivamento.